Olá, meu nome é Sara, eu sou aluna do quarto ano de fonoaudiologia e hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha pesquisa. Eu fui orientada pela professora doutora Regina Yu, tivemos o apoio da doutoranda Paula Mel. Bom, vamos lá. Bom, o título da minha pesquisa é a comunicação e a interação de crianças com microcefalia associada ao vírus Zika na percepção de seus familiares. Bom, vamos começar então. Em 2015, no final de 2015, houve um surto de microcefalia congênita associado ao vírus Zika. Isso se tornou uma situação de emergência pública no país. E essa síndrome congênita pelo Zika vírus, pelo vírus Zika, tem sequelas no desenvolvimento neuromotor dessas crianças afetadas e impactos em todo o seu neurodesenvolvimento. Dentre esses impactos estão os aspectos comunicativos e de interação dessas crianças, que é o enfoque dessa pesquisa. Então, o meu objetivo é analisar a comunicação e a interação de crianças com síndrome congênita pelo Zika vírus na percepção dos seus familiares. Para tanto, eu utilizei um estudo descritivo transversal e qualitativo. A minha amostra foram 8 familiares de crianças com síndrome congênita pelo Zika vírus. Eu utilizei uma entrevista semi-estruturada para a pesquisa. Bom, a minha análise. Depois da transcrição das entrevistas, os dados foram analisados através dos critérios de repetição e relevância. Ou seja, o primeiro deles era as condições de linguagem de comunicação, que foram mostradas pelos familiares, a experiência das famílias nessa interação com essas crianças e os desafios enfrentados pelos mesmos no cuidado. Bom, os meus resultados. Todas as crianças possuem uma oralidade restrita, então algumas formas dos familiares se compreenderem as crianças é o choro, o balbucio, o sorriso, vocalizações, olhar e a movimentação corporal. Essas crianças possuem essas formas próprias de comunicação que ajudam os familiares a entender a necessidade e pedidos que elas possuem. Por exemplo, de ir ao banheiro, de comer, de estar sentindo dor. Mas a maioria dos familiares relata uma dificuldade em compreender essas crianças. Bom, entre as formas próprias de comunicação assinaladas faladas durante as entrevistas pelos familiares é o choro, a produção de sons, os movimentos corporais, o olhar, o sorriso, o apontar. O choro foi, como visto nessa tabela, o mais falado pelos familiares como um indício de que existia algo errado com as crianças. Algo que foi muito apontado era sobre se a criança estava sentindo dor. Então, é uma forma própria de comunicação que mostrava, apesar de vaga, algo que a criança estava sentindo. Bom, também foi perguntado quem era a pessoa da casa, da família, com quem a criança se comunicava melhor. E, bom, foi apontado que a pessoa com quem a criança se comunicava melhor foram apontados a mãe 5 vezes, por 5 familiares, o pai 2 vezes e a avó 1 vez. Dentre os motivos, o que mais se destacou foi a justificativa de passar mais tempo com a criança e o brincar. Além disso, foi apontado em número menor, o conversar com a criança e o vínculo mesmo, o laço sanguíneo de ser pai ou mãe da criança, e isso ser a justificativa por ser a pessoa com quem a criança gostava mais de se comunicar ou interagir. Bom, existiram alguns desafios no cuidado dessas crianças, na percepção dos familiares, e isso foi questionado na entrevista, e eles apontaram como os desafios a carência de equipamentos, a necessidade de prótese, cadeira de roda, cadeira de banho, ou seja, necessidade de estrutura dentro de casa e também para o desenvolvimento da criança, para a independência dela. Foi apontado também a necessidade de inclusão escolar por 3 dos familiares
E as expectativas em relação ao desenvolvimento, ao falar, ao andar, ao sentar, ao brincar, ao comer, foi o mais apontado em relação aos desafios, e a expectativa também disso acontecer. Então, foi um desafio mais apontado por ser uma expectativa desses familiares em relação ao desenvolvimento da criança. Também foi apontado a ampliação do atendimento e reabilitação, que muitos ainda não conseguiam esse tipo de reabilitação tão necessária para essas crianças. Bom, na minha discussão, eu consegui, através de alguns outros artigos da literatura, entender o protagonismo feminino nesse cuidado, já que dos 8 familiares entrevistados, 8 eram do gênero feminino e a maioria, todos responsáveis, a maior parte, pelo cuidado das crianças. Esse protagonismo no cuidado que às vezes leva com que na literatura isso foi apontado, né, leva com que a mulher deixe o seu trabalho para ficar em atenção integral a essa criança. A experiência das famílias na tentativa de compreender essas crianças. Bom, esse artigo também fala de como, às vezes, o laço sanguíneo é a justificativa para tentar entender o que está acontecendo com a criança. E isso também foi apontado durante a pesquisa pela questão do vínculo, tentar mostrar e justificar, eu sei o que ela está sentindo porque eu sou a mãe dela ou eu sou o pai dessa criança. E uma necessidade muito apontada na pesquisa foi a de ampliar o atendimento e a reabilitação, como é uma síndrome nova e que aconteceu em 2015, todo o atendimento público ainda não tinha uma estrutura preparada para receber essas crianças, demorou até que as pesquisas começassem a mostrar a importância da reabilitação precoce. Então, ainda há muitas famílias que têm essa necessidade da reabilitação e têm dificuldade de ter esse atendimento. Bom, a minha conclusão é que existem muitos aspectos importantes do desenvolvimento de linguagem e comunicação, não só a fala, mas as formas próprias de comunicação devem ser muito valorizadas nessas crianças e também incentivadas para ajudar as famílias a entenderem as necessidades dessa criança. O impacto em suas interações sociais, os desafios no cuidado, são muitas as políticas públicas que devem favorecer a assistência integral desse grupo, justamente porque uma criança com uma síndrome congênita, com microcefalia e todas as sequelas no neurodesenvolvimento motor, necessita de uma atenção especial, de um cuidado integral. E a importância do atendimento especializado para justamente auxiliar essas famílias e melhorar o prognóstico dessas crianças. Bom, eu agradeço primeiramente a minha orientadora e a todos os outros integrantes do grupo de pesquisa por todos os ensinamentos e desenvolvimento desse trabalho, e agradeço ao CNPq pelo investimento neste estudo que o tornou realidade. Muito obrigada, e obrigada pela atenção e pela indicação também. Tchau!